Já se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho de notificações. Bom, pessoal, ontem nós paramos nas migrações. Os tipos de migração. Página 12. Muito bem. Quem falou página 12? Acho que foi Maria Luísa. Parabéns. Bom, galerinha, vamos lá porque tem muita matéria. Não fui eu, não. Galerinha, ótimo. Foi a Maria Júlia. Vocês têm a voz tudo parecida, dane-se. Nossa, Gente negra. não precisava ofender. Vamos lá? Voz de gente inteligente. Bom, como vocês estão vendo aí, tá falando sobre os Vó, principais tá correntes realmente me migratórias. atrapalhando, mas eu não tenho fone. Eu não tenho fone. Ih, rapaz, Preste. parece eu. Alguém pode Oh, ver? meu Deus, eu não tô muda, não. Não. Tá falando com a minha avó. Vamos lá. Bom, pessoal, as principais correntes migratórias. Agora vamos falar de geografia. Como vocês estão vendo aí na imagem, no mapa, logo embaixo, eu preciso voltar no tema para poder falar com vocês por que acontecem essas migrações. Todos nós sabemos que elas acontecem principalmente por questões econômicas. Infelizmente, até o início desse ano, estava acontecendo também por fuga de disputas, por fuga de guerra, de perseguição. Mas o principal motivo ainda é o econômico. Tudo bem até aí? Tudo. O que acontece, pessoal? Partindo desse princípio, então, dessas migrações por motivos econômicos, sempre vai ser de um único lugar para o outro. Como assim? Qual é esse único lugar? Vocês podem perceber que os países, estão vendo aqui, ó, em azul mais escuro, são as principais regiões de destino de imigrantes. E os de azul mais claro são as regiões de saída dos imigrantes. Então, vocês podem perceber... Nossa, Oi? Nossa, pensei que o Brasil ia estar de azul claro. Então, não tem o Brasil... nenhuma região do Brasil que não tem claro. Então, como nós estamos falando de país, eles não levam em consideração a região, tá? Então, eles consideram o Brasil. O Brasil é um país de destino para imigrantes. Como eu expliquei para vocês em sala... Cala a boca, Mel! O Brasil... Vamos continuar. O Brasil, para nós que vivemos aqui, nós entendemos que ele tem uma qualidade ruim, né? Nós temos uma ideia de que o Brasil não é um país muito bom para se viver. Em contrapartida, populações africanas e populações também aqui da América do Sul, eles acabam vendo que a qualidade de vida aqui no Brasil é maior. Então, o que eles fazem? Eles tentam migrar para cá. Vocês podem perceber... Tá indo da bosta para ir para uma bosta melhor. Vocês podem perceber que, tirando os Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus, a China, o Japão e a Austrália, que são países altamente desenvolvidos, vários países emergentes também são locais de absorção dessa população. Olha aí, ó. A Índia, a África do Sul, o Brasil... vão para a Austrália? Oi? Por que as pessoas vão para a Austrália? É um dos melhores lugares Ver do canguru. mundo É muito de bom? viver. É muito bom. Lá acontece um monte de coisa maluca. Não, tem Lá é bem perigoso por lá é causa muito dos perigoso animais. por causa dos animais. Animais. Mas em relação à qualidade de vida é maravilhosa. Bom, Cangurus. dando continuidade, vocês podem perceber que isso está acontecendo por quê? Porque os países emergentes estão melhorando sua qualidade de vida. Tudo bem? Então isso daí foi só um refresco na memória de vocês. Olha aqui, ó. Cadê? Nossa, já só meio de 21, passa muito Já. rápido. Passa muito rápido. Uau! Então, olha só. Já? Quais são as novas tendências, pessoal, dessa migração? O que está acontecendo? Vocês estão enxergando aí no livro de vocês, né? Porque aqui no computador, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem. Está mostrando aqui, ó, o gráfico de pizza. O gráfico de pizza está mostrando os movimentos migratórios globais
em 2017. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, norte e sul, estão vendo? É o azul claro. Norte e norte é esse mais escuro. O vermelho é sul-norte, ou seja, o pessoal saindo do sul para ir para o norte. E o verde, sul-sul. O que está querendo mostrar para vocês com isso aqui? Está mostrando que a migração entre os países do hemisfério sul está acontecendo com muito mais intensidade. E isso tem um porquê. Por que isso está acontecendo? Porque os países de maior emergência, ou seja, os países que estão emergindo em maior quantidade no planeta, estão aqui no hemisfério sul. Automaticamente... Professor, não entendi muito bem esse gráfico, não. É porque é o seguinte, olha só. Eu não tô enxergando as letrinhas. As cores Dá zoom. indicam Eu já o dei. tipo, os movimentos migratórios, tá? O primeiro Uhum. aqui, ó, Mochila. mostra da onde está saindo e para onde está indo. Da onde está Ah, saindo tá, para onde está indo. entendi. Entendeu? Mas Então, esse hoje, norte-norte é assim, as pessoas que migram dentro ali... do hemisfério Sim. norte, por exemplo, vou te mostrar, ó, norte-norte. Sai aqui da França, vai para os Estados Unidos. Ou sai dos Estados Unidos e vai para o Nossa. Se eu Canadá. for pra Entendi. Sai dos Estados Unidos, vai lá para o Japão. É tudo hemisfério norte, entendeu? Professor, Oi. Entendi. você pode explicar a diferença entre populoso e povoado que eu não entendi? Posso. Também é Populoso, uma Que dúvida. eu entendi. populoso e povoado, eles estão em categorias diferentes. Por quê? Populoso está associado a grande quantidade de pessoas, tá? E povoado está associado à distribuição populacional. Por exemplo, eu expliquei isso na sala. Nós somos lá em 12 ou 13, não somos? Sim. Se vocês ficarem bem distribuídos na sala, a população não vai lotar a nossa sala. Ou seja, vocês estão bem distribuídos. É É por povoado. isso que você dizia que o Japão era um país muito povoado e o Brasil, por exemplo, era populoso? Só populoso, exatamente. Por exemplo, aí juntando vocês 13 lá na sala, vocês 12 lá na sala. 13, né? Porque tem o Pedro. Se botar tudo num cantinho só, vocês vão ficar concentrados. Não vai continuar não sendo populoso, porque a população não é grande da nossa sala, mas vocês também não vão estar bem povoados, porque vai estar tudo concentrado num lugar só. Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Quais que são as vantagens de um país ser bem povoado, bem distribuído? Boa pergunta, Ilana. As vantagens de um país ser bem distribuído, de ter uma população povoada, ser um país povoado, é que as ações do governo, elas não precisam se concentrar num lugar só. Um país bem povoado, na maioria das vezes, ele não tem construções irregulares, como favela, por exemplo. Tá bom? Olha, entendi. Ok. Bom, Você pode dar um exemplo de algum país que seja assim? povoado, Uhum. a China está se tornando um país povoado. O Japão é um país povoado. Por quê? Existe um planejamento para o crescimento populacional. Os países, Gente, os países nórdicos, tá? Os países nórdicos também são bem povoados. Eles não são populosos. Ô, professor, Oi. o México pode ser considerado um país mal povoado? Não, o México é considerado muito povoado, é uma população muito grande e muito mal distribuída. A população ela se concentra, o Aisha, se Só no centro. concentra ali próximo à cidade do México. o México é um país muito bom, né? Tudo bem? O México tem uma O México tem uma característica muito parecida com a do Brasil. Tudo é concentrado aqui no Sudeste e lá no México tudo é concentrado na região próxima à capital. Tudo bem? Ok. As outras regiões são apenas áreas de produção agrícola. Pelo menos as praias são bonitas. Igual no Brasil. Exatamente. Falar. Lá é a parte bonita do México. Vamos lá. Quando a gente vai no Google, aqueles... É Google Earth que fala, né? Aham, isso. Eu vejo que em alguns, tipo, eu já fui por lá em alguns países. Tipo,
as linhas, né, que são as casas, as ruas, é tudo tão simétrico em comparação a outros. São as quadras. Gente, É isso mesmo. Você quer ver se uma cidade, se uma área é planejada, você faz uma visualização de cima e vê se existem quadras. Quadras é como se fosse aquele desenho geométrico, retângulos onde as casas foram construídas. Isso são áreas consideradas planejadas. Outra coisa que você pode observar também é a questão da fiação. Se você for olhar o Canadá, por exemplo, os países europeus, toda a fiação desses países ela é subterrânea. Agora vai ver aqui no Brasil, fio, tudo aí solto. Fio tudo embolado. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Bom, pessoal. Caindo na cabeça dos outros. A diferença entre imigrantes e refugiados vocês já sabem, correto? Definição de xenofobia. Xenofobia é... Beleza, porque isso tudo vai cair. Pessoas que não gostam de imigrante. Preconceito com imigrante. Aversão ao imigrante. Você já copiou isso. Mas eu posso falar preconceito, né? Oi? Pode. Preconceito. Pode. Bom, sobre o deslocamento dos brasileiros para outros países, já conversamos também. Vamos lá para a última parte. Tá indo tudo rapidinho. Peraí, Essa matéria é professor, bem fácil. emigrante é o que sai, né? Isso, sai do seu país de origem. tá. Bom, É só você lembrar que emigrante, se fosse para considerar a letra E, ia ser entrar, mas é o contrário, aí vai ser sair. A gente Eu lembro meu disso. pensamento. bom, vamos lá. Sentindo que eu Vamos vou lá fazer. que já é 12:30, pessoal. Faltam aí 20 minutinhos para acabar a aula. Se vocês Ok. se comportarem, 15 minutos. Vamos lá. 20? Acaba meio de 50, não acabava meio de 40. É meio de 45. 40. Bom, Carla. Não, já Obrigado. parei. Tava batucando aí. Bom, turma, essa parte da diversidade populacional e as transformações do meio urbano, aqui na América Latina, primeiro vocês têm que entender aquela parte da distribuição populacional. Tudo isso daqui está no slide que eu mandei para vocês. Aqui está mostrando o crescimento da população até 2100, sendo que isso já mudou, né? Porque dentro do que se acreditava, a população planetária ela cresceria até 2050, né? E aí depois ela ia começar a ter um decréscimo. Mas lembrando, isso pode ser alterado. Bom, Já alterou, né? sim. O que, por exemplo, esse vírus que nós estamos tendo agora vai ter uma influência gigantesca. Só ontem nos Estados Unidos não, só ontem em Nova York, tá? Uma única cidade. Morreram, acho que mais de 2.000 pessoas. Putz. Vocês terem Nossa, uma que ideia, horror. vocês terem uma ideia, uma única cidade dos Estados Unidos já ultrapassou a quantidade de mortos total de um país gigantesco que é a China. Meu Deus. Para vocês terem ideia de como isso vai É influenciar. vegetativo negativo, é Vai isso? ser muito bem, Eric. O crescimento vegetativo, a tendência é que ele se torne negativo, pelo menos esse ano, porque vai ter o maior número de mortos do que o número de nascidos. Então vamos lá. Eu tava Professor, será vendo. que até quando que dura esse negócio de coronavírus? Até quando? Demorou Ninguém sabe. 5 meses na China. Quanto mais a gente desrespeitar as regras, mais vai Por durar. exemplo, na China o Sei, governo todo tinha mundo pensado que tinha conseguido extinguir. Aí liberou para o pessoal voltar para as ruas novamente. O que aconteceu? E voltou. Apareceram novos casos. Demorou 5 meses, não Entendi. demorou? Tinha alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o tempo, mas não foi o suficiente. Bom, vamos lá. Estrutura etária da população. Quando a gente fala de etária, a gente está falando de idade. Estrutura, nós estamos falando da pirâmide etária. Então, a gente está falando do gráfico que indica a quantidade de pessoas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, distribuído por idade. Alguma dúvida até aí? Não. Aqui estão as pirâmides. A pirâmide ela se divide em três partes, como nós já vimos na sala, que é a base, que é a parte de criança e adolescente, o meio, que é a base, que é a parte da população que vive em idade de trabalho, e o topo, E o ápice.
que é a população já considerada da terceira idade, que são os aposentados. Essas são as três partes da pirâmide. Fala. Fala Fala. quem. Pode falar? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Volta ali em cima no gráfico da pirâmide etária, rapidinho. Fala. Aí, ó, eu queria saber, 1950, tava na pré-transitiva, aí 2017, tava em aceleração demográfica. Só que aí em 2050 começou, ainda tá aumentando mais. Então isso é considerado aceleração demográfica? Aceleração? Demográfica, que tá na... Pode ser chamado de crescimento demográfico. Aceleração nem tanto. Porque a diferença ela foi diminuindo. Você pode ver que de 50 para 2017 foi muito grande a diferença. Aí sim houve uma aceleração demográfica. Mas de 2017 para 2050 você pode perceber que não tem tanta diferença. Tá bom? Naquela videoaula que você passou pra gente, mostrava os exemplos de pirâmide. Eu fiz um monte de anotação aqui, ó. Eu também. Bom, vamos lá. Oi. Professor, rapidinho. Pode repetir tudo que você falou, porque a minha internet caiu e aí o Zoom fechou e agora que abriu de novo. Qual parte? Da pirâmide etária. Eu falei das partes da pirâmide, que é a base, o meio e o topo. Quem participa delas. Isso você já tem anotado. Ah, tá. Tá? E o Eric fez uma observação sobre o crescimento demográfico acelerado. Só isso. Professor, Tá bom. você pode dar um exemplo de um país que tenha a janela demográfica? Janela? Como assim? Eu acho que era janela. Tipo, a base e a base tá mais ou menos... Tá do mesmo tamanho. Pirâmide, amado. Ah, tá. Que a base da pirâmide e o topo estão próximos. Tá quadrado. Sim, o Japão. É a janela O Japão tem um maior número de idosos do que de jovens, por exemplo. Tanto que eles estão até pedindo para jovens ir lá para o Japão. Tanto é verdade que desde a década de... também. Tanto é verdade, ou acha que desde o início dos anos 2000, ali no meio da década de 90, o governo japonês abriu as portas do país para a entrada de imigrantes japoneses que foram para fora do Japão, e eles começaram a convidar os filhos desses imigrantes. Por exemplo, aqui no Brasil, quem tem descendência japonesa, eles conseguem emprego no Japão fácil. Entendeu? Professor, eu tô querendo dizer uma tipo assim, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. É isso aí. É isso aí mesmo. Eu comprei isso também. Do Japão, exatamente. Bom, vamos lá. Sobre o envelhecimento, os países de população envelhecida, não preciso nem falar que vocês já sabem, né? São os países de maior nível de desenvolvimento, onde acontece o planejamento familiar, onde as pessoas se planejam para poder terem filhos e às vezes nem têm. Certo? Isso é uma característica de determinados países. É uma escolha deles. Não estou falando nem que é certo, nem que é errado. Mas se planejar para ter filhos, é melhor do que você ter e não poder criar. Tudo bem? Bom, olha aí, Aisha, o que você tinha falado. Crescimento demográfico na Alemanha. O envelhecimento da população na Alemanha está sendo gigantesco. A expectativa de vida lá é altíssima e a mortalidade dos idosos é muito baixa. Muito baixa. Então, o que está acontecendo? A pirâmide inversa que você mostrou aí. Tem um número de crianças muito baixo, um número de nascimentos muito baixo, taxa de natalidade, e uma taxa e um número de idosos muito alto. Então, a expectativa de vida lá é grande. É gigantesca. Tanto é verdade que o governo alemão está tendo sérios problemas para poder fazer o pagamento desses idosos da aposentadoria. Tem país que paga. Isso daí que eu falei. Tem país que paga os moradores de lá para terem filhos. Sim, a Suécia. Gente, a Suécia faz aqui isso. no Brasil nem precisa pagar. Não. Vamos lá, gente. Aqui
é o que o Eric falou. São as 4 fases da transição demográfica que eu coloquei no teste de vocês, tá? Aqui existe a primeira fase, vocês podem ver que a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, elas são iguais, então o crescimento vegetativo fica praticamente nulo. Aqui na fase de transição já, na segunda, que é chamada de aceleração ou explosão demográfica, por quê? A taxa de natalidade ela continua alta e a taxa de mortalidade cai muito, muito mesmo, tá? Já na terceira fase, que é onde a população já mora na área urbana, já tem uma qualidade de vida melhor, tem uma queda gigantesca na taxa de natalidade, mas a taxa de mortalidade também continua caindo. Essa é a chamada desaceleração demográfica. E a quarta fase é chamada de estabilização demográfica, aonde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade quase se equiparam. Existe uma quinta fase que está começando a se desenvolver, principalmente nos países nórdicos e no Japão, que é chamado de declinação populacional. O que é isso? Isso significa que a taxa de natalidade está sendo menor do que a taxa de nascimentos, de natalidade. Ou seja, não nasce ninguém e também não está morrendo ninguém, praticamente. Ou seja, Gente, a Carla tá dormindo. o número Professor, de... na verdade, eu acho que essa é a definição da pirâmide que eu tinha te mostrado. Sim. Porque tá praticamente assim, ó. O que acontece? Mas o número de jovens, nesse caso, Aisha, ele é menor do que o número de idosos. Então, o que acontece? O governo está tendo que tirar, não sei de onde, desses países, para poder fazer o pagamento dessas aposentadorias. Como eu falei com vocês, já existem países que não existe mais aposentadoria. A pessoa tem que se planejar durante a vida, guardar dinheiro para poder se aposentar. Tudo bem? Ai, que difícil. Países em fase de envelhecimento. Um que eu já falei para vocês é a Alemanha, que já está nessa fase. Tem o Japão, que está nessa fase também. Os países nórdicos, em geral, todos eles estão. Bom, A Suíça tá nessa fase? a Suíça não, porque recebeu uma quantidade de imigrantes gigantesca. Bom, sobre o crescimento vegetativo, vocês sabem o que significa, né? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ela pode ser positiva, negativa ou nula. Quando que ela é positiva? Ela é positiva quando o número de nascimentos, ou seja, a natalidade, é maior do que a de mortalidade. Ela é negativa quando o número de galerinha dos mortalidade... cachorros, desliga o áudio aí. Por favor. Quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, dá-se o nome de crescimento vegetativo negativo. Bom, era isso. Deixa eu ver mais o que eu tinha que lembrar você. Fala. Também tem uma coisa que eu sempre confundo. O que é crescimento vegetativo bruto? É o crescimento vegetativo, é o crescimento total da população. Ah, total? Total, isso. Ah, tá. Tá? Absoluto também pode usar essa palavra? Pode. Absoluto é sinônimo. Pode ser. Bota absoluto, então, na prova. Tudo bem. Vocês estão vendo esse mapinha aqui, gente? Esse mapinha aqui, ele é um mapa de anamorfose. O que é anamorfose? Ele muda a forma. Anamorfose. Ele muda o formato dos países para vocês terem noção do que se trata. Nesse caso aqui, está mostrando, olha só. Cadê? Mapa sobre crescimento vegetativo. Então, vocês podem ver que a América está fininha, a África está gigantesca e a Ásia também. Ou seja, está mostrando que a África e a Ásia têm um crescimento vegetativo gigantesco. Mas certo? Também eles... Professor, lá o meio rural, tipo na África... Isso aí. E as populações são bem pobres. Então, a tendência é que eles tenham muitos filhos. Para ajudar na mão de obra. Mas até mesmo quem vive nas grandes cidades, né, por falta de planejamento, acabam tendo filhos. Tudo bem até aí? Uhum. Eu coloquei para vocês até que página o conteúdo lá do teste? Nem sei, eu ia perguntar. 33. Então chegamos. Alguma dúvida? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa, mas não tem a ver com isso, não. Pode falar. Não sei se eu já perguntei, mas aí no futuro,
O Brasil pode ser considerado um país desenvolvido? Então, Ilana, ser desenvolvido Depende muito da situação. não está associado só à população. A situação da população economia está associada também, né? à economia, a situação da população. Porque eu vou te falar uma coisa, os Estados Unidos é um país altamente desenvolvido, correto? Aham. Canadá também. Sim, só que o que está acontecendo? Eles abriram durante um tempo as portas dos seus países para poder receber essa população imigrante, essa força de trabalho. Hoje, eles têm uma população grande, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, e mesmo assim são considerados desenvolvidos. Então, a quantidade populacional nem sempre pode ser associada ao nível de desenvolvimento econômico. Tudo bem? Peraí. Então, em relação à economia, às vezes não. Às vezes Mas- não, exatamente. E a população, às vezes, depende. Sim. Quando Parece que os outros estão tendo cada vez mais filhos no Brasil, só que na verdade está tendo menos. Ilana, cada vez menos. Vocês podem parar para pensar em vocês. Se vocês pararem para pensar, olha só, no Brasil, no caso, o bisavô de vocês e os meus avós tinham, em média, na área rural, de 10 a 12 filhos, 20 filhos. Porque servia de mão de obra também. Exatamente, servia de mão de obra. Os nossos pais, no caso, os avós de vocês e os meus pais, eles já tiveram menos filhos. Meu pai teve eu e meu irmão. Os Certo? meus dois lados da família tiveram dois. Então, a tendência é que vocês tenham um ou nenhum. Eu estava vendo, escolha- professor, na videoaula que escolha, tá, você gente? passou. Ó, Por escolha. Eu Isso está tava vendo associado ao nível de desenvolvimento intelectual. na videoaula. Ai, meu Deus. Fala. Eu estava vendo na videoaula que você passou que, geralmente, agora, né, a taxa de filhos que as mulheres estão tendo é de 1,8. Uhum. Ou seja, não chega nem a 2. Nem a 2. Mas isso, pessoal, é de acordo com o poder econômico de cada família. Se a família pode ter 3, não é porque ele tem 3, 4, 5 filhos que é uma família pobre. Não é por isso. A Michele, Maria Júlia. Depende A da... Michele. Depende da... A Michele. Ok. Depende do planejamento da família em si. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Não. Pessoal, vocês estão Professor. dispensados. Amanhã nós vamos nos ver na aula de história, mas segunda-feira é o teste, tá bom? Ok. Ok. Fiquem com Deus e se cuidem. Carla, sua POC do caramba. Tchau, gente. Gente, Justine, vai pro Discord. Obrigada. Vaquinha. A Justine tem Discord. Vai tu também, Ilana, pra gente fazer o dever junto. Você não pega.